Fala pessoal, beleza? Recentemente eu fiz uma pesquisa no meu Instagram perguntando para as pessoas que me seguem qual o tipo de conteúdo que elas gostariam que eu fizesse para elas aprenderem melhor a adaptar o operacional para opções binárias. E muita gente me falou sobre marcações, onde que eu devo marcar suporte, resistência, LTA, LTB, e hoje eu escolhi fazer um vídeo sobre um tema bastante específico e um pouco até difícil, eu diria, para algumas pessoas, que é Fibonacci. Eu vou falar para vocês aonde você deve marcar a Fibonacci, identificar as melhores regiões, as melhores taxas para pegar as suas ordens e também vou falar para vocês sobre a importância que você deve ter de acompanhar a evolução do preço, certo? Então esse vai ser o vídeo de hoje da série Marcações. Hoje vamos começar com Fibonacci e logo mais vamos ter vídeos falando também sobre outros tipos de marcações, outros tipos de regiões, tá certo? Vamos lá para o vídeo. Um gráfico aqui no áudio USD e de uma situação interessante em que todo mundo deve reparar. Primeiramente, para você identificar uma região de Fibonacci, você deve identificar uma impulsão, seja de baixa ou de alta. Repare que nesse momento aqui eu tenho uma impulsão de baixa, não necessariamente uma tendência de baixa. Se nós minimizarmos o gráfico aqui, nós vamos ver que ele estava em um período consolidado, nessa região aqui, em que nessa consolidação ele teve uma impulsão de baixa e depois houve uma reversão para uma tendência de alta, ok? Então, a gente vai ficar atentos a essas impulsões, seja de baixa, seja de alta. Nesse momento aqui você percebe que ele tem uma impulsão de baixa. E como é que você faria para marcar uma Fibonacci aqui nesse sentido? É só você vir aqui nessa canetinha que tem do lado esquerdo, no canto inferior esquerdo da tela da IK Option, tá? Que é ferramentas gráficas, e clicar em linhas de Fibonacci. Vai clicar nessas linhas de Fibonacci e vai traçar de cima para baixo. Vai clicar e vai traçar de cima para baixo. É só clicar e arrastar o mouse até aonde a sua região teve a impulsão de baixa, tá ok? Repare que eu pego no corpo da vela que começou a impulsão de baixa, que foi essa vela vermelha aqui, tá? Então a minha linha ela vai ficar mais ou menos na abertura dessa vela, não vai pegar no pavio, ok? Tem gente que traça no pavio também, não está errado, mas eu traço no corpo, tá certo? E vai descer até o corpo da vela que terminou a impulsão de baixa. Ah, Thales, o gráfico está parado, como é que eu vou saber que a impulsão está de baixa? É simples, você vai ver uma reversãozinha de alta, tá ok? E aí você vai operar, tá certo? Como é que você vai operar? A gente identifica aqui alguns pontos. Eu vou identificar pontos mais importantes para a região de Fibo. E quais serão esses pontos? A região de 38,2, a de 50 e a de 61,8. São as regiões que têm mais assertividade nas retrações. Repare aqui nesse momento em que o preço toca nessa região de 23,6, que é a que o Option dá para a gente, mas a gente não utiliza, tá? E o respeito, né, a essa taxa, a essa correção, só ocorreu na mesma vela. E como nós estamos operando em M1, geralmente a gente opera para o final da próxima vela. E aqui a gente teria um loss. Mas esqueçam 23,6, nós não vamos operar em 23,6, nós só vamos operar quando o preço alcançar o 38,2, o 50 e o 61,8, ok? E aí o preço veio, deu essa corrigidazinha aqui leve mais para baixo e depois foi tocar na região de 38,2. Repare que essa vela de força aqui, ele sai da região de 23,6, tocando na região de 38,2. E aqui eu faria uma ordem de venda para a próxima vela, que finalizaria cá embaixo e teria sido nosso primeiro win, ok? Depois ele vem para a região de 50, toca a minha região de 50 também aqui nesse momento. Na verdade, a própria vela vermelha aqui anterior, ela chega próxima à minha região de 50, e isso é um filtro de não entrada, sabe? Porque se você não pegou essa região aqui, ela já buscou essa região, ela já testou essa região. Então essa vela verde aqui, eu não entraria, eu teria um filtro dizendo que eu não poderia entrar nessa região. Mas supondo que fosse pego essa ordem de venda para a próxima vela, ela finalizaria cá embaixo, teria sido
outra vitória, ok? Então, eu tenho uma região de 38,2 para marcar, eu tenho uma região de 50. Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso, de colocar uma linha horizontal em uma outra cor para identificar melhor as regiões que vocês vão pegar, porque possa ser que acabe confundindo. E eu tenho uma região de 61,8. Na região de 61,8, o preço tocou a região de 61,8, eu teria entrado com uma ordem de venda para a próxima vela, mas ela finalizou um pouco acima e teria sido um loss. Mas reparem, pessoal, que na minha impulsão de baixa, ele teve uma leve correção para cima, e é justamente isso que eu quero falar para vocês, a importância de você acompanhar a evolução do preço, certo? Ele teve uma leve correção para cima, e depois ele fez uma nova queda, certo? E o que você faria? Você acompanharia o preço até essa nova taxa. Essa nova taxa aqui, aonde terminou a impulsão de baixa, na verdade, foi aqui, e não aqui. Eu não iria deixar a minha Fibonacci marcada aqui para depois operar nas regiões de correção dela, que seria 38,2, 50 e 61,8. Eu iria acompanhar a evolução do preço, até porque o preço não chegou a tocar na região demarcada como ordem de entrada, que são as de 38, 50 e 61,8, e iria colocar ela mais para baixo, ok? E aí eu iria utilizar as taxas mais abaixo ainda. Ok? Repare que ela toca na região de 38,2 e faz a correção e a vitória. Na de 50 ela toca, faz a correção e a vitória. Eu teria um loss do mesmo jeito aqui na minha 1,8. De qualquer sorte, eu ficaria em 2x1. Teria duas vitórias e apenas uma derrota nessa impulsão de baixa. E o que acontece nessa situação? A marcação feita, ela não elimina um outro tipo de marcação, certo? E como é isso? Quando ela está fazendo as suas correções e avançando o preço em relação à marcação anterior da FIBO, você pode notar que ela faz uma nova impulsão. E essa nova impulsão seria uma nova impulsão de alta, certo? Seria uma reversão de tendência. E aí, o que aconteceria? Eu teria que marcar uma FIBO também de baixo para cima até o final da sua correção. Note, da sua impulsão, na verdade. Note que a impulsão que ela fez foi até essa vela verdezinha aqui e depois ela cresceu mais um pouco. Eu iria acompanhar essa impulsão. E depois ela continuou crescendo. O que acontece nesse parâmetro aqui? Esse parâmetro aqui está me dizendo o quê? Que o preço está acumulando. Olha só. E essa acumulação de preço é um filtro para que eu não utilize a FIBO nesse momento. Porque ou ela vai romper muito forte e vai acabar rompendo todas as minhas taxas demarcadas, certo? Ou ela vai disparar em subida como ela fez aqui nesse momento. Então, essa marcação de FIBO aqui anterior, que eu tinha feito agora, de uma nova impulsão de alta, não é para ser utilizada. Por quê? Porque ele lateralizou, ele acumulou nesse momento aqui um período muito grande. E se ele faz isso, veja que praticamente uma hora de acumulação de preço, ele não é mais interessante para mim. Eu vou esperar uma nova impulsão, seja de baixa ou seja de alta. E no decorrer do caminho, você vê que ele tem uma tendência de alta muito forte, onde ele faz leves correções. Onde que eu marcaria novamente uma FIBO, Thales? Provavelmente nessa impulsão de baixa aqui, que ele teve novamente. Ok. Do corpo da vela em que a impulsão começou até o corpo da vela em que a impulsão terminou. E olha lá, o preço veio, fez uma leve lateralização, mas logo depois ele começou uma alta, tá vendo? E aí ele tocou na minha região de 38,2, onde eu daria uma ordem
venda para a próxima vela, que teria sido vitória. Aí depois ele veio e tocou na minha região de 50, onde eu daria uma ordem de venda para a próxima vela, outra vitória. E depois ele não chegou a tocar mais a minha região de 61.8. Esse momento aqui eu já teria esquecido a FIBO que eu teria traçado nesse momento. Então, em todo esse momento aqui, apenas no áudio USB, eu ficaria no 4x1, apenas operando o Fibonacci, certo? Então, recapitulando, impulsão de baixa ou impulsão de alta, você traça uma FIBO, ok? Se ele tiver em uma tendência de alta, como é esse caso aqui, que ele fez uma tendência de alta, não é tão interessante marcar. Por quê? Porque o que acontece nesse sentido é de que o preço ele vai sempre ficar nesse movimentozinho de alta aqui e as correções vão ser sempre pequenas, não alcançando as taxas da FIB marcada, certo? Percebam que se eu fosse marcar uma Fibonacci nessa tendência de alta aqui, que seria mais ou menos daqui até aqui, ele só iria tocar agora, ó, na região de 38.2, que teria sido vitória, é certo, mas olha o tempo que eu iria esperar para que ela alcançasse. Eu marquei ela aqui às 12h30 e ela iria tocar na minha região de FIBA às 9 horas da noite. Ou seja, praticamente aí 9 horas de espera, né, para você fazer a operação em um ativo. Tá certo? Então, sempre marcar a impulsão de alta e impulsão de baixa e sempre acompanhar a evolução do preço, como demonstrado naquela impulsão lá anterior. Tá ok? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo da série Marcações. Fique com Deus, não esqueçam de dar o seu like aí, não esqueçam de se inscrever no canal. Se você está me assistindo pelo Instagram, no IGTV, vai lá no canal do YouTube, o link está na descrição da bio, e se inscreve, ativa o sininho para você receber as notificações e vejam lá também uma série de conteúdos bastante interessantes aí sobre opções binárias e outros investimentos. Forte abraço, valeu galera!